Voltei com novos argumentos, novas indagações. Antônio Galvão, mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade, chegando cedo. Bom dia para você. Bom dia mesmo. Quero agradecer porque vocês têm sido muito legais comigo. O vídeo de hoje vai ser um vídeo forte. Mas antes disso, eu vou falar uma coisa aqui interessante. Eu estava com as dores aqui nas costas, muitas dores aqui, ó. Isso que é peso que eu pego de mau jeito. E às vezes dói. Dói bastante. E aí eu falei, espera aí. Tá doendo bastante isso aqui. Eu vou precisar de duas orações. Duas orações. E eu precisei de duas orações. E as duas orações foram feitas e surgiram um efeito. Espera aí, calma aí. Pra você entender. Antônio, você está dizendo que recebeu oração e surgiu efeito? Surgiu. A primeira oração foi esse cidadão que orou. Esse cidadão aqui, ó. O nome dele é Flanax. Aqui o cidadão, ó. Ó. Você tá vendo aí? Tá vendo, né? Ó o cidadão aqui, ó. Flanax, a farmácia. Ó. Já tomei alguns aqui. Tá aqui, ó. Cada um desses aqui representa um poder de oração. Você tá fazendo propaganda, Antônio? Não, mas eu tô dizendo que a primeira oração foi esse cidadão aqui, ó. Da ciência. E a segunda oração que eu recebi foi esse cidadão aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo? Ó lá, ó o cidadão. Parece um atletazinho. O nome dele é Fisioforte. Que é esta pomada. Pensa na pomada forte. Arde tudo. E você passa nas dores. Para mim funcionou. Então, essas duas orações aqui foram as orações que eu recebi logo cedo. E estou bem melhor. Porque aí, com certeza, vai funcionar. Entendeu? Quando você precisar dessas orações, com certeza, se isso aqui não fazer efeito, meu amigo, não adianta colocar a mão na cabeça, colocar a mão em cima da dor e repreender, porque não vai para lugar nenhum. Ciência, meu amigo. Ciência, medicina. Ok? O vídeo de hoje é um vídeo forte. Por quê? Porque eu recebi umas fotos no grupo, em um dos grupos do meu WhatsApp. Não grupos racionais, não. Um grupo de família, de amigos. E meu irmão mandou umas fotos fortes para mim de um acidente que aconteceu lá na região, com pessoas conhecidas. Acidente esse que foi uma moto que acho que bateu de frente com o carro. Resumindo, o motoqueiro, a vítima, foi fatal. Mas não só isso. As fotos são tão fortes, inclusive eu mostrando para uns amigos ali. Não dá nem para mostrar aqui, não tem como mostrar essas fotos aqui, também não vou falar nome de ninguém aqui. Eu respeito muitas famílias. Já desejei lá os meus sentimentos e as minhas condolências para a família. Mas foi uma cena muito forte. Cena essa que a moto, quando bateu no carro, a pancada foi tão grande que partiu o cidadão no meio. É isso mesmo. Um pedaço para lá, outro pedaço para outro lado. É isso mesmo, é isso mesmo. Foi uma das cenas mais fortes que eu já vi na minha vida. Partiu no meio o cidadão. Pedaço para lá e pedaço para cá. Até mostrei ao Cleito. O Cleito disse, rapaz, não dá para acreditar em coisas espirituais quando você vê uma cena dessa. E isso não só aconteceu lá na minha região. Acontece no Brasil todo e no planeta, se vocês não sabem. Agora, justamente este momento que eu estou falando com vocês, aqui, que eu estou gravando esse vídeo, está chegando 5 horas da manhã, estou gravando o dia anterior, milhões de pessoas estão morrendo por este planeta. Em pistas, em hospitais e várias outras coisas executadas. Milhões de pessoas estão morrendo. O planeta tem aí 7 bilhões, mais de 7 bilhões de habitantes. Crianças,
adolescentes, jovens, senhores e senhoras. Independente de crença ou descrença. E os que morrem mais são aqueles que têm crença, porque a quantidade é bem maior. Esse rapaz que morreu nesse acidente de moto, vítima fatal, lamentável, é bem conhecido da região. E ele estava habitando na mesma cidade onde meu irmão trabalha também com sofá. Conhecido, cidadão conhecido, jovem. E com certeza não é ateu. Não, não era, né? Porque não está mais entre nós. Não era ateu. E a família também não. Às vezes eu fico pensando, tem pessoas que quando saem assim para fazer uma viagem, parece que confiam tanto, não estou dizendo que é o caso dele, mas é o caso de muitos, confiam tanto nas divindades, tanto nas proteções divinas, que muitas vezes não tem atenção, não observa muito. Quando vai na estrada, se vê alguém na contramão, ou se a pessoa entra na contramão, não observa, talvez, os pneus, não faz revisão do veículo. E geralmente acontece isso o tempo todo porque as pessoas acreditam mais nas proteções divinas do que no cuidado físico, na atenção total e na vigilância. E esse canal, o tempo todo, eu sempre vou aconselhar pessoas, por mais que elas não queiram. Mas eu vou dizer, quando sair, preste bem atenção. Ao sair, ao chegar. Se vai viajar de veículo, qualquer veículo, moto, é uma coisa séria. O que morre de pessoas de moto. Tem um tio que, ele tem uma frase, sempre ele diz, uma moto numa casa é um da família menos. Ele fala sempre isso. Uma moto numa casa é um da família menos. Mas acontece. Pessoas trabalharem de moto muito tempo e nunca ter um acidente. Por exemplo, eu pilotei moto por mais de 4 anos consecutivos. E hoje a moto está com o meu filho, que trabalha de moto também. Nunca tive um acidente, mas já vi acidente de morte na minha frente. Motoqueiros que passavam de alta velocidade na minha frente e morria lá na frente. Já aconteceu isso. E eu também, em alguns momentos, eu consegui sair de situações que eu não poderia estar aqui. Não estaria aqui se de fato acontecesse o acidente. Que por pouco não aconteceu comigo. Ninguém tá livre de nada, cara. Ninguém tá livre de nada. Mas o problema todo é que as pessoas estão dentro das religiões o tempo todo acreditando, cara, no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Cara, quando nós falamos que tudo que está escrito no Contra o Vigário é uma fantasia, é uma ilusão, nós somos criticados aqui. Somos criticados aqui. Na televisão, o que tem de notícia? Eu assisti hoje, o jornal hoje, porque eu estou fazendo esse vídeo à tarde, para chegar às 5 da manhã, que está chegando para você às 5 da manhã, à tarde do dia anterior. Assisti o jornal hoje da Rede Globo. O repórter mostrou lá acidentes fatais, situações difíceis com pessoas, e eles dizem, não é fácil. E recebem ajudas de outros seres humanos quando podem. Porque os deuses são uma ilusão. Esses jornais, esses programas jornalísticos que só falam na sua maioria de catástrofes, de desgraças, de mortes, de situações difíceis de pessoas, mas quando se fala a respeito de religião, eles não gostam. Eles acham que religião é necessário, que a pessoa tem que ter a fé. Ah, tudo bem, quer ter tua fé? Tem a tua fé. Mas saiba de uma coisa, não resolve, porque se resolvesse, esses problemas não aconteciam. Cadê os deuses nestas horas? Tem até um cidadão, conhecido no Brasil inteiro, Neto, craque Neto, que faz aquele programa Os Donos da Bola, com Veloso e outros ali,
E Neto é bem polêmico, né? Neto é bem polêmico, lá do lado do futebol. Mas quando ele inicia o programa, nada contra a pessoa do Neto, não, nada contra a pessoa do Neto e nem a fé dele. Não. Mas quando ele começa o programa, ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus proteja todos nós. E começa o programa. Ah, tá fazendo uma coisa linda. Nossa, maravilhoso, Neto, quando começa o programa. E depois ele fala um monte de besteira, um monte de coisa contra um, contra outro do futebol, desce a ripa. Mas a questão não é essa, a questão é o seguinte: será que esse Deus protege todos nós, Neto? Será? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus proteja todos nós. É assim que ele faz. Lá no camarim dele tem uma Aparecida, né? Acho que eu já assisti um vídeo, Aparecida, que ele é devoto de Aparecida do Norte. Nada contra. Tem sua fé, aquela coisa toda. Não tô aqui falando mal do Neto, não. Ah, o cara é jornalista, não é? Comentarista de futebol. Tem muito dinheiro, tá lá, fazendo o trabalho dele, gosta mesmo de dar polêmica. Mas no caso do Neto, são muitos do lado do futebol que estão dentro de campo, agradecendo porque fez um gol, agradecendo porque saiu, porque entrou, entra no campo, sai, pega a grama, outro tá lá no gol, começa o jogo. Cara, a religião tá em tudo, mas a questão é que ela não resolve. Ela não funciona. É só apenas as pessoas fazem aquilo parece que é um tipo de vício que as pessoas têm. Mas na hora que mais as pessoas necessitam, cadê os deuses? A morte desse rapaz, que o meu irmão colocou lá no grupo algumas fotos fortes. Quem tem até meu WhatsApp, quiser lá entrar no meu WhatsApp, eu mostro algumas fotos. Depois eu apago. Mas a morte daquele rapaz é uma das coisas mais cruéis que existem nesta terra a um ser humano trabalhador. Estava se vendo que o cidadão ia para o seu trabalho e teve aquela fatalidade ali. Cara, a família agora com certeza sofrendo muito, uma perda irreparável, e ainda por cima da forma que foi. Já pensou, você recebeu uma notícia, uma foto, alguma coisa, que um parente seu, que alguém chegado, um filho, alguém morre numa situação daquela? É muito doloroso, mas mesmo assim as pessoas se conformam com questão a deuses e dizem, porque Deus permitiu, porque foi desse jeito. Talvez se fosse com um ateu, fosse comigo, digamos, numa coisa assim, porque eu não sou melhor do que ninguém, eu ando muito de veículos por aí, mas sempre revisão. Hoje eu sou muito mais vigilante do que antes, mas não estou livre. Mas se acontece com um ateu, não. É porque ateu, tá vendo aí? Aí, até da própria família, pessoas da minha família, das correntes sanguíneas, com certeza, aqueles que já me criticaram, me criticam até hoje. Não tô falando dos meus irmãos, tô falando dos meus filhos, tô falando da minha esposa, tô falando de pessoas que têm correntes sanguíneas da minha família. Tá lá pro lado de tios, de primos, por aí. Acontece uma coisa dessa comigo, no outro dia, lá nos bastidores, claro, não vamos falar isso no velório, né? Junto com os meus filhos, minha esposa, claro, não vai falar. Mas lá nos bastidores vão unir e vão dizer, tá vendo? Vendo o preço que pagou? Viu aí? Se levantar contra Deus? Porque eu nunca me levantei aqui contra um Deus. Eu me levanto contra um sistema, contra um engano, contra um charlatanismo, contra aquilo que me enganou por 25 anos, contra um Deus não, porque Deus para mim é uma ilusão. Eu não vou me levantar contra uma ilusão, uma fábula, uma fantasia, na minha opinião, para mim é uma fantasia inventada pelos seres humanos. Mas acontece uma coisa dessa comigo, sério, tá vendo aí? Olha, e eles ficam mais crentes ainda, que eles acham que foi o preço que Deus cobrou de mim. Eles ficam com mais medo ainda, com medo, tá vendo? Por isso que não pode. Tá lá militando lá na internet, falando um monte de coisa, viu aí como foi que morreu? Tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Vai mexer com Deus não se brinca. Vai brincar com Deus. E isso acontece, cara, eles querem que aconteça isso com os ateus, na sua maioria, com algumas exceções, somente para ter o motivo de dizer, tá vendo aí? Deixa qualquer um desses ateus que estão aqui na internet militando, que apanham com pau de quina, mas quanto mais apanham, mais cresce. Deixa acontecer um acidente desse com os ateus. Eu desejo que nunca aconteça, que se livre sempre. Mas você não é melhor do que ninguém. Para ver se no outro dia não tem uma avalanche de vídeos. Uma avalanche de vídeos, tá vendo aí? Cara, pegaram
Uma fala do Zezé de Camargo, que nem ateu é, uma brincadeira, e fizeram uma avalanche de vídeos. Pegaram uma conversa de Xuxa, que Xuxa estava certíssima, que também não é ateia, mas estava certíssima no que falou. Claro, certas coisas que estão escritas no livro bíblico são absurdas. Isso que Xuxa se referiu, fizeram uma avalanche de vídeos, é Marco Feliciano falando, fulano, Beltrano, pastor isso, pastor aquilo. Cara, eles querem isso. Mas acidente pode acontecer com qualquer um. Agora, da forma que aconteceu, cada dia a gente vai ficando mais ateu, mais ateia. Porque não tem cabimento de existir nenhuma divindade por aí, cara. Não dá. Não tem como acreditar nessas mentiras. O que eu recebo de vídeos provindos da África, de fotografias que mandam pra mim coisas fortes. Cara, mandaram um vídeo de uma criança. Eu não vou colocar aqui, jamais. Eu não coloco nas redes sociais, eu recebo, as pessoas mandam, Anthony, observa aí e vê se tem cabimento. Uma criança na África que não tava... A gente não consegue ver mais nem a carne da criança, somente os ossos, né? A caveirinha, esqueletozinho, e a criança ali, ó, dando aqueles passos lentos, morrendo de fome e catando uma formiguinha lá no chão, pegando uma formiguinha, não dava nem para ver a formiga no vídeo, mas dava para entender que era uma formiguinha, pegava a formiguinha assim, me levava assim, e a lágrimazinha descendo e colocando na boca a formiguinha. Cara, que absurdo, cara. Eu chorei quando eu vi aquela cena. Não, eu chorei, cara. Desceu lágrimas aqui. Mandaram pra mim um vídeo, um dos vídeos mais fortes pra mim também. Foi tanto que esse vídeo eu não fiquei nem muito tempo no WhatsApp, eu já tirei logo. Mandaram um vídeo absurdo. Um animal selvagem estraçalhando uma criança, cara. Cara, cadê os deuses? Um dos continentes mais religiosos. O continente africano. Aqui no Brasil, país 85% a 90% religioso. Olha o que acontece. Observe nas reportagens tantas misérias que acontecem, pestilências, pobreza, enchentes, dificuldades. O povo brasileiro depende de um auxílio, cara, de um Bolsa Família. Na verdade, que é um Bolsa Pobreza para sobreviver. Depende de um Auxílio Brasil, né? Antes, no tempo de Bolsonaro, agora Bolsa Família, que no tempo de Lula também era, voltou Bolsa Família. Eu estava vendo uma reportagem, muitas pessoas tinham Bolsa Família, deixaram de fazer o cadastro e perderam, e foram novamente para tentar fazer o cadastro. Filas e mais filas de pessoas dependendo daquele dinheirinho. O dinheiro que pertence a eles. De um país extremamente religioso. E quando nós falamos aqui, nós somos errados. Nós usamos de deboche. Eles dizem por aí, esses ateus estão debochando da fé alheia. E a fé resolve o quê? Porque se a fé resolvesse tudo, eu não estaria aqui. Eu tenho certeza. Ou se eu estivesse, estaria defendendo esta fé. São essas e outras. Não dá mais para acreditar nessas coisas em pleno século XXI. Cara, eu recebo tantos vídeos, tantas fotos, coisas horrendas, horríveis, que se eu fosse fazer vídeo, é porque também eu não posso colocar vídeo nenhum aqui, e não posso, mesmo assim eu não colocaria. São coisas absurdas. E nós temos que ficar calados. Estão tentando derrubar o canal do Antônio Miranda. Cara, o que é que o Antônio Miranda faz contra seres humanos? Só porque ele é contra esta ideia de religião, de deuses. Ele é contra o que está escrito de atrocidades, de matanças a crianças em nome de um deus. O cara recebe pessoas religiosas lá no canal dele, nunca vi ele desrespeitar ninguém. Ele faz as perguntas dele e as pessoas falam lá.
Não vamos derribar o canal do Antônio porque o Antônio está sendo debochado. Está sendo isso, está sendo aquilo. E não só do Antônio, de todos nós, eles querem derribar. Derribar por quê? Porque nós somos contra tudo que não presta. Somos contra as mentiras das religiões. Porque somos contra racismo, homofobia, tudo isso nós somos contra. Bullying, qualquer tipo de preconceito nós somos contra. Nós somos contra extorquir pessoas inocentes dentro de igreja. Sugar dinheiro das pessoas dizendo que se as pessoas não pagarem, estão roubando a um Deus. E no momento que mais as pessoas necessitam, cadê Deus? Cadê os deuses? Cadê as proteções? Cadê os livramentos? Cadê o funcionamento do livro? Como é que nós vamos nos calar? Só se eles tentarem fazer isso. Aí o Antônio falou o seguinte: se derrubar o meu canal, vem um outro. E ele vai ter inscrito sim. Vão se inscrever novamente. Se eles derribarem o meu aqui, porque até hoje nunca teve nenhuma ameaça, se derribar, outro. Já tem um outro. Outro. Ele se derribar, outro. Sabe por quê, gente? Porque não dá em pleno século XXI para aceitar essas coisas. E quando nós militamos aqui, nós estamos estimulando pessoas a buscarem informações e se cuidarem muito mais. É isso que nós estamos estimulando. Você vai sair para uma viagem, tem carro, faça revisão. Vai com cuidado. Tenha atenção no trânsito. Vai sair de moto, tenha muito cuidado. Porque você não é melhor do que ninguém. Se for o momento do azar, já foi. Mas se você for vigilante, você consegue. Não 100%, mas uma porcentagem você consegue se proteger mais. Porque na hora do toma lá e não dá cá, meu amigo, já foi. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Foi mais um vídeo nesta manhã. Agradeço a vocês por tudo. Desejo muita saúde para vocês e vigilância. Fui, mas eu vou voltar e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo.